Alô, concurseiros de plantão! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós temos mais uma dica olha aqui, se tá vermelho, sabe por quê? Porque a dica é de direito penal. Direito penal. E hoje nós vamos falar de crime tentado, da tentativa. Nós sabemos que lá no artigo 14 fala dos crimes consumados e dos crimes tentados. Então nós vamos falar rapidamente aqui sobre os crimes tentados. Não vamos esgotar a matéria, mas vamos dar o macete, vamos dar o bizu, porque aqui tem macete, Mas vamos lá, meus queridos alunos. O artigo 14 do Código Penal diz assim: disse o crime, no inciso 1, consumado, no inciso 2, tentado. Nós temos um vídeo no canal, se você não assistiu, você vai lá e você assiste, falando da desistência voluntária. Na desistência voluntária eu falei um pouco sobre o iter criminis, e eu vou falar novamente, mas vai ser bem rápido, então você vai lá, assiste esse vídeo, você volta aqui que você vai entender melhor. O que é o crime consumado? Vamos dar uma passada rapidamente. O que é o crime consumado? É quando nele se reúne todos os elementos da definição do tipo legal. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal diz assim: matar alguém. Quando que o crime é consumado? Quando alguém, o A quer matar o B, ele pega a arma, vai lá e mata o B. Então, matar alguém, o crime está consumado. Eu quero subtrair alguma coisa de alguém, eu vou lá e pego e subtraio a coisa daquele alguém. Então, isso é o crime consumado, é quando nele se reúne tudo do iter criminis. Eu cogito, eu preparo, eu começo a execução e tem a consumação. Então, a gente chegando nesses fatos, nós temos os crimes consumados. É claro que nós temos os crimes formais, crime de mera conduta, que não precisam necessariamente da consumação ali, da materialidade do fato, não precisam do exaurimento, não precisa ali do dinheiro. Já dei essa explicação sobre um sequestro, sobre extorsão mediante um sequestro. Não precisa pagar aquele valor para que o crime esteja o quê? Consumado. Lá na corrupção ativa ou na corrupção passiva do Código Penal, não precisa você pagar o dinheiro, não precisa você chegar lá e só o ato de você oferecer o dinheiro, o crime já está consumado. Então, no crime consumado, reúne-se todos os elementos ali do tipo legal. Entenderam? Falei bem rapidamente. Vamos agora para o crime tentado. Quando que eu tenho um crime tentado? Quando não se consuma por circunstâncias alheia à minha vontade. Quando ele não se consuma por circunstâncias alheia à minha vontade. Ou seja, eu cogito, lembra da cogitação que eu falei que é uma fase interna, ainda não tem crime? Eu faço a preparação, aí vai depender ou não, que a preparação pode ou não ser crime, e eu inicio o quê? A execução. Quando eu inicio a execução, a partir desse momento, sim, eu vou ter crime, nem que seja da forma tentada, que é o que nós estamos vendo. E eu só não vou consumir por circunstâncias alheias à minha vontade. Por exemplo, eu pego a minha arma, um 38 de 6 tiros. Eu tiro 38, aponto para você e quando eu começo a atirar, ele falha. Eu não consumi o fato, não houve a consumação do fato por circunstâncias alheias à minha vontade, porque eu não fiz a manutenção da minha arma, porque eu não passei o óleo, porque eu não prestei atenção nisso, e quando eu fui lá, deu ruim. Ou então, se eu pegar minha arma, eu já dei esse exemplo, vou lá vou subtrair mediante violência ou grave ameaça, eu vou ali meter um 5-7, vou ali roubar. Eu pego a arma e quando eu vou lá roubar, a polícia passa. Eu não roubei, eu não meti o 5-7 porque a polícia passou e foi lá e me prendeu. Então isso é a tentativa. Eu cogito, eu preparo e na execução eu não consumo por circunstâncias alheias à minha vontade.
Todos entenderam? Entenderam isso, meus queridos alunos? Se vocês entenderam isso, a tentativa já está tranquilo, já dá para distinguir tentativa de desistência voluntária, já dá para desistir tentativa de arrependimento eficaz, já dá para distinguir a tentativa do arrependimento posterior. Mas vamos lá para a chamada de hoje. Qual foi a chamada de hoje? Quais são os tipos de tentativa? A chamada de hoje no Instagram, no YouTube foi: quais são os tipos de tentativa? E anotem aí, nós temos a tentativa perfeita ou crime falho, nós temos a tentativa imperfeita, nós temos a tentativa cruenta ou vermelha e nós temos a tentativa incruenta ou branca. Pô, talvez agora você está assim: pô, professor, beleza, eu entendi que tentativa é que eu não consumo o fato, lá no iter criminis, eu vou até a execução, eu não consumo por circunstâncias alheias à minha vontade. Até aí eu entendi, mas que história é essa aí, professor? De tentativa perfeita, imperfeita, cruenta ou incruenta? Calma, querido aluno, calma que você já você vai entender e você vai sair daqui, explicando tudo. Você vai sair daí explicando tudo. Você vai virar para sua esposa, você vai virar para o seu marido, você vai virar para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, e você vai falar: isso aí foi uma tentativa branca, isso aí foi uma tentativa vermelha. Você sabe, pai, o que é uma tentativa vermelha ou cruenta? Você vai dar aula, mas o nosso foco aqui é você passar no seu concurso. Então vamos lá. A tentativa perfeita, quando vai ocorrer a tentativa perfeita? Vem comigo aqui. Eu tenho aqui o A que quer matar o B. Estão vendo aqui o bonequinho? O A, olha o A aqui. Olha o B aqui, ó. Então o A, ele está com o revólver 38 com 6 munições. 38 com 6 munições. Ele vem aqui e desfere 6 tiros, dispara os 6 tiros, ele esgota os meios dele. Ele tinha 6 tiros e ele deu 6 tiros. Podem contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que, por circunstâncias alheias à vontade dele, o crime não se consumou. Ele errou o tiro. Você sabe por que ele errou o tiro? Porque ele era cego de um olho e de um outro olho ele não enxergava muito bem. Então ele errou os tiros, mas ele errou por circunstâncias alheias à vontade dele, porque ele queria matar o B. Ele tinha um dolo, ele tinha vontade de matar o B, mas por uma circunstância alheia, por ele ser ruim de pontaria, ele errou os tiros, ele não acertou nenhum, mas ele esgotou todos os meios. Ele tinha 6 tiros, 6 munições para disparar e ele disparou as 6. Isso é o quê? Tentativa de homicídio e é uma tentativa perfeita. Por que é uma tentativa perfeita? Porque ele esgotou todas as possibilidades para poder efetuar o quê? A consumação. Então anota aí. Por que é uma tentativa perfeita? Porque ele esgotou tudo que ele poderia. Ele só não consumou por umas circunstâncias alheias à vontade dele. Nesse caso aqui, é o mesmo A, o mesmo revólver 38 com as mesmas 6 munições. Só que aqui ele dispara, ele pega a arma dele e dispara a primeira. Bah! Ele dispara a segunda. Bah! Quando ele dispara a terceira, ela não dispara. Ela trava. A partir do terceiro tiro, ele não conseguiu. E B conseguiu correr. Tá vendo o B correndo aqui? Pô, você tá vendo, né? Você tá usando a imaginação. Olha B correndo aqui. B correu e foi embora. Por que o A não matou B? Porque ele deu 2 tiros, ele errou os 2 tiros. Por isso que foi uma tentativa de homicídio e ele não esgotou todos os seus meios. Ele não esgotou, ele poderia ter dado 6 tiros, mas por uma circunstância alheia à vontade dele, ele só deu 2 tiros. E se ele deu só 2 tiros, é uma tentativa imperfeita. Quando que eu tenho uma tentativa imperfeita? Quando eu não esgoto todos os meios que eu tenho para poder consumar aquele fato. Entenderam? A tentativa perfeita e imperfeita. Vamos para a tentativa cruenta ou vermelha. Aqui B dá um disparo. Aqui A dá um disparo. Bah!
ele acerta o B. Olha o B no chão aqui, olha o sangue aqui. Por isso que eu falei, Código Penal é sangue. É sangue, mano, é matar, é extorquir, é roubar, é furtar. Código Penal é sangue. Olha o sangue aqui no chão. Só que ele não matou. O tiro pegou no ombro, o tiro pegou na perna, ele não matou o B. A ambulância passou na hora, pegou o B, levou para o hospital, ele não morreu. Então trata-se de uma tentativa de homicídio, só que nesse caso ele acertou o tiro. Então é tentativa na sua forma cruenta ou uma tentativa vermelha. Quando que eu tenho a tentativa cruenta? Quando eu tento consumar o meu fato, quando eu inicio a execução e eu acerto o meu desafeto. Eu tenho que acertar meu desafeto. Então, se eu dei 6 tiros, eu tenho que pelo menos acertar um. Se eu venho com uma faca para poder matá-lo, com a intenção de matá-lo, eu tenho que pelo menos dar uma facada nele, para eu poder ter a tentativa cruenta. Quando que eu tenho a tentativa incruenta ou a tentativa branca? Quando eu não consigo acertar o meu desafeto, como nesse caso aqui. Ele deu 6 tiros, mas ele não acertou. Aí você que está estudando, você agora que é sagaz, você é inteligente, você falou, peraí, professor, então quer dizer que nesse primeiro exemplo que a tentativa é perfeita, ela também é incruenta? Perfeito, querido aluno. É exatamente isso que você pensou. E por causa disso, você vai passar no seu concurso. O seu concurso, ele pode misturar isso aqui. Ele pode fazer uma salada mista. Ele pode botar uma tentativa perfeita e incruenta. Como ele também pode botar uma tentativa perfeita cruenta. É só depender do que? Ele esgotou todos os meios dele e acertou um tiro. É uma tentativa perfeita e cruenta. Ou então ele esgotou todos os meios disponíveis e ele não acertou o tiro. Então é uma tentativa perfeita, incruenta ou branca. Conseguiram entender isso, meus queridos alunos? Conseguiram entender nessa rápida dica? Se vocês conseguirem entender, é show de bola. A intenção do nosso curso é essa, é fazer que você entenda, que você saia dessa aula sabendo diferenciar cada uma dessas coisas. Vamos aqui. Professor, mas eu já ouvi falar que tem alguns casos que a tentativa não cabe tentativa em alguns crimes. Realmente, em alguns crimes não é aceitável, não é admissível a tentativa. Em qual caso não admite-se a tentativa? Em quais casos não admite-se tentativa? E o que eu falei? Aqui tem macete, aqui tem bizu, aqui tem macete. Olha só, lembra do mnemônico da nossa última aula? Só se diva plu, artigo 1º, com garra erra promo, no nosso artigo 3º da Constituição Federal. Nós vamos vir aqui para mais um mnemônico, meus queridos alunos. Olha aqui, ó, Pikachu. Pikachu. Aí você agora aí que está com seus 30 e poucos anos, você lembrou de quem? Do Pikachu, porque você assistia Pokémon. Você assistia Pokémon. Fala aí, fala se você não assistia Pokémon. Bota no comentário aí embaixo. Fala aí. Eu assistia Pokémon. Tu pensava que era quem ali quando tu assistia Pokémon? Mas não é Pikachu. É Pikachu. Pikachu. O P é de preterdoloso, unissubsistente, culposo, contravenções penais, atentados, condicionado, habituais e omissivos próprios. Esses são os crimes que não admitem o quê? A tentativa. Professor, beleza. Mas o senhor pode explicar? Sim. Eu vou dar uma rápida explicação, como eu falei aqui, a dica é rápida, eu não vou esgotar todos os assuntos, muitas coisas aqui eu não falei, mas eu vou falar rapidamente. Não admite-se tentativa de crime na sua modalidade culposa. O homicídio culposo, ele não admite a tentativa. Então, no pré-doloso, ele tem o dolo e a culpa. Ele é composto do dolo e da culpa. Se na culpa não admite, em todos os crimes preterdolosos não vão admitir. E assim são nas contravenções disciplinares, nas omissões próprias, não nas omissões impróprias, quando a gente tem o dever de fazer.
e assim sucessivamente. Posteriormente, numa aula, nós vamos esgotar todo esse assunto. Mas e aí, querido aluno? Gostou dessa aula? Gostou dessa rápida dica? Então vem comigo aqui, porque aqui no PRO Concursos você vai voar alto. Voe alto, querido aluno!